Fala, turma. Vamos dar continuidade aqui à geometria espacial. A aula de hoje vai ser sobre cone. Então, o que é que seria um cone aí? Intuitivamente a gente já sabe o que é, né? Seria aquele chapéu de aniversário, né? Então, aí a definição a gente temos um vértice, tá bom? Que seria esse ponto aqui. Temos um círculo, tá? Na base, né? E a união, tá, desse vértice com esses pontos aqui do círculo, a gente define, né, como sendo o cone, ok? É o cone circular que a gente chama. Elementos do cone, tá? A gente tem aqui a altura, né, a distância do vértice até a base, tá? A gente tem aqui uma circunferência, onde tem o raio da base, tá bom? E esse cara aqui, né, seria a reunião de cada segmento do vértice, tá? Com o ponto do círculo, a gente chama de geratriz, tá bom? E aí a gente tem um cone de revolução. O que seria o cone de revolução? Eu pego um triângulo retângulo, tá? E aí eu vou rotacionar esse triângulo retângulo, tá? Em torno desse eixo aqui, tá? Em torno da altura dele. Eu rotaciono esse cara e aí quando eu fizer isso aí, olha, eu vou obter o meu cone circular, tá bom? E aí aparece já, né? Olhando para esse cara, essa distância aqui do O até o V seria a altura. A distância do V até esse cara bem aqui, sei lá, vou chamar aqui de A, seria o G, tá bom? E do O até o A, ó, seria o raio da base, tá bom? E aí, observando que a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode tranquilamente aplicar o teorema de Pitágoras, que ele me diz o quê? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado, tá bom? Relação importantíssima que a gente vai usar muito aí para resolver questões de cone. Área da base. Tá, vamos desenhar aqui então um cone, pessoal. Vamos desenhar aqui um cone. Então, a área da base é a coisa mais simples do mundo, tá bom? Eu tenho um cone aqui com a base é um raio R, tá? É só imaginar, né, que esse cara aqui da base é um círculo de raio R, bem tranquilo. Qual é a área do círculo, pessoal, de raio R? Qual a área do círculo de raio R? A gente já estudou isso lá em geometria plana, é πr ao quadrado. Então, a área da base vai ser a área do círculo aqui, tá? De raio R, vai ser πr ao quadrado. Muito fácil. E a área lateral? Como é que a gente vai fazer a área lateral? Olha só. A gente estudou também lá em geometria plana essa questão de setor circular, mas bora relembrar. Imagina aqui que eu tenho um cone, tá? Olha o meu cone aqui. E aí o sujeito vai recortar aqui o cone, tá? E aí a gente já vai olhar para o cone de maneira planificada, tá bom? Lembra daquela parte de planificação dos sólidos geométricos? Esse aqui ele já está planificado. Quando ele recortar, a gente vai ter uma figura desse tipo bem aqui. Bom, vamos lembrar aqui, se a base aqui, olha, se a base tem raio R, o comprimento desse cara aqui todinho, lembra do comprimento da circunferência de raio R? Ela é 2πr. Então tá aqui, olha, esse cara aqui todinho de baixo, depois que eu recortar, ele vai valer 2πr, tá? Simplesmente eu estou pegando essa circunferência e estou abrindo ela, tá? Quando eu recorto aqui, eu abro ela. Então aqui, olha, 2πr. Bom, aqui a gente já sabe que é a geratriz. Então esse cara daqui para cá, ó, vai ser G e daqui para cá também vai ser G. Agora observa bem aí o que eu vou fazer. Imagina aqui que eu fosse continuar, tá? Essa circunferência aqui. Imagina se a gente fosse continuar ela. Vai sair horrível. Mas imagina que isso fosse uma circunferência onde esse cara aqui fosse o centro. Ou seja, daqui para cá, olha, seria o raio. Então, olha, observa, daqui para cá é G, então esse G ele seria o raio dessa circunferência grande aqui, tá bom? E aí vamos lembrar, como é que a gente calcula a área? Eu quero calcular a área lateral. A área lateral, ela vai ser justamente esse cara que está de rosa, tá? Como é que eu posso calcular essa área? Eu tenho que fazer, pessoal, uma proporção. Olha, a área total, a área da circunferência grandona, aqui, ó, eu vou chamar de A1, tá? Seria a área da circunferência grande, eu vou chamar de A1. Essa área da circunferência grande, ela está para o
comprimento da circunferência grande, olha só, o comprimento da circunferência grande, pessoal, é 2πr. 2πr. Só que o Rzão aqui ele é igual ao G, tá? Olha só para a circunferência grande. O comprimento dela vai ser 2πr, só que o R é o G. Então, aqui o comprimento dela vai ser 2πg, tá bom? É 2πrzão, só que o Rzão é igual a G. Então, já estou colocando o G. Agora, eu vou calcular a área lateral, que é essa de rosa. Eu vou chamar logo de AL, tá? Seria essa parte de rosa. Essa área lateral, que é a pequenina, ela vai estar para o comprimento só desse pedacinho aqui. Só desse pedacinho aqui, olha, é 2πr. Ele já colocou aqui, ó. Não dá para enxergar direito, mas eu vou ampliar aqui. É 2πr. Então, esse pedacinho aqui é 2πr. Pronto. Agora é só brincar aqui de fazer regra de 3, né? Regra de 3 não, na verdade é só multiplicar cruzado. Eu vou fazer o seguinte, AL vezes 2πg, então eu vou colocar AL vezes 2πg é igual ao A1 vezes 2πr. A1 vezes 2πr, tá? E aí eu posso cortar esse 2π com esse 2π tranquilamente. Bom, o meu AL então vai ser A1 vezes R dividido por G. Tá, vamos lembrar. Esse A1 aqui, pessoal, quem é ele? Ele é a área da circunferência grande, tá? A área da circunferência grande é πr ao quadrado, só que o R é o G. Então, eu vou colocar no lugar do A1, eu vou colocar πg ao quadrado, em vez de colocar o πrzão ao quadrado, tá? E aí, vezes Rzinho dividido por G. E aí, olha, G ao quadrado dividido por G, eu posso cancelar, vai sobrar só um G em cima. E finalmente eu vou ter a minha fórmula final, tá? AL é a área lateral de um cone, então a área lateral de um cone é πrg ou πgr, tá? Mas em geral a gente fala πrg, tá? Então é muito simples, pessoal. Não vê que não tem dificuldade. Precisa fazer tudo isso aqui? Não. Grava a fórmula. πrg, área lateral. É tranquilo. Quem vai ser a área total, então? A área total vai ser a área da base mais a área lateral. A área total vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que a gente acabou de ver, que é πrg. Pronto. Aqui está a fórmula da área total. Certo? Volume do cone. Pessoal, o volume do cone, ele fez até um paralelo aqui com o volume da pirâmide. Lembra lá do volume da pirâmide? Era a área da base vezes a altura dividido por 3. Esse era o volume da pirâmide. O do cone vai ser igualzinho, pessoal. Só que a área da base do cone, quem é? É πr ao quadrado. Então vai ser πr ao quadrado h dividido por 3. Bora colocar a fórmula bem aqui, ó. Volume do cone vai ser πr ao quadrado, né, que é o raio da base, vezes a altura, só que tudo isso dividido por 3. Muito bem. Seção meridiana e cone equilátero. Aqui é parecido com cilindro, pessoal. A seção meridiana vai ser esse cara aqui da frente, esse plano aqui da frente. Vai ser um triângulo, olha. Se eu pegar um cone reto aqui, tá? Forma 90 graus com a base. A gente vai ter geratriz, raio, raio. Então, aqui embaixo eu vou ter 2R, que vai ser o diâmetro, tá? Aqui eu vou ter a geratriz, aqui eu vou ter a geratriz. Esse cara aqui a gente chama de seção meridiana. É um triângulo, na verdade, tá bom? E aí a gente tem o cone equilátero. O cone equilátero é esse cara daqui, da direita, ó. Vamos colocar aqui, cone equilátero. A gente tem aqui embaixo o diâmetro, que é 2R, e a gente tem o G. Por que ele é um cone equilátero? Porque aqui ele vai formar um triângulo equilátero. Então, quando o cara colocar na questão seja um cone equilátero, tu já sabe que ele vai formar um triângulo equilátero, tá bom? E a implicação dessa é a seguinte: como aqui, olha, é 2R e aqui é G, e então o G tem que ser igual a 2R. É essa aqui que é a relação que tu vai ter do cone equilátero, tá bom? Porque é um triângulo que tem todos os seus lados congruentes, tá? Então, essa relação aqui é a principal relação que a gente tira de um cone equilátero.
Exercícios. O primeiro é bem facinho, pessoal. Calcule o volume do cone cujo raio da base mede 4 e cuja altura mede 5. Então, eu tenho aqui um cone e ele está falando que o meu raio da base, tá falando aqui que o meu raio da base, o R, é igual a 4. Ele está falando que a altura mede 5, tá? Se eu quisesse, eu poderia calcular a geratriz aqui. Será que é preciso calcular a geratriz? Bora ver. Primeiro, ele não quer o volume? O volume do cone, eu já sei que é πr² dividido por 3. Ó, tem geratriz na fórmula? Não, então não preciso calcular ela, tá? Só vou perder tempo. Então vai ficar π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 5 dividido por 3, tá? Continuando, vai ficar π vezes 16 vezes 5 dividido por 3. 5 vezes 6 dá 30, dá 80, né? 80π dividido por 3, e isso em centímetros cúbicos. Volume é centímetro cúbico, tá? Fechou? Segunda questão. Em alguns comércios, encontramos guarda-chuvas de chocolate. Eu nunca mais ouvi um negócio desse. Considere que cada guarda-chuva tem o formato de um cone circular reto com 4 centímetros de diâmetro da base. Então tá aqui, olha, tá aqui o meu cone de chocolate. Ele está me dizendo que a base tem 4 centímetros. Tudo isso aqui tem 4 centímetros. Então, como o raio é metade do diâmetro, eu já sei que o raio é igual a 2 centímetros. Ele é metade, né? Aqui, ó, R dá 4, R mais R dá 4, ou seja, o R é igual a 2. 2 mais 2 dá 4. Ele fala que a altura é 6 centímetros. A altura é igual a 6 centímetros. Sabendo que a densidade do cacau usado na fabricação desse chocolate é de 1,05 gramas por centímetros cúbicos, então é uma questão de química, negativo. É só uma regra de 3, ó. 1,05 gramas está para 1 centímetro cúbico, tá? Posso fazer assim. Determine a massa de cacau em quilogramas necessária para preparar 2.500 desses cones. Use π aproximadamente igual a 3,1. Pessoal, olha aí. Centímetros cúbicos é o que, pessoal? Isso aqui é volume. Então, eu tenho que calcular a quantidade de volume total para eu encontrar a massa, tá? Então, o volume, vamos encontrar o volume primeiro de um cone, tá? É πr² h dividido por 3. Eu quero saber o volume de um chocolatinho desse aqui. Vai ser π vezes, melhor, vamos já substituir, né? O π, ele falou que é 3,1, né? O π é 3,1. O raio vale 2, vai ficar 2 ao quadrado, e a altura vale 6. Tudo isso aqui dividido por 3, tá bom? Então, quando eu fizer essa continha aqui, isso aqui vai me dar 24,8 centímetros cúbicos. Mas esse é o volume de apenas um cone, tá? Ele fala aqui que são 2.500 cones. Então, bora calcular agora o volume total, né? Vamos calcular agora o volume total. Eu vou multiplicar 2.500 vezes o volume de um cone, que é 24,8. Então, esse volume total aqui, fazendo a continha, né, ele vai me dar 62.000 centímetros cúbicos, tá? Agora eu vou pegar esses 62.000 centímetros cúbicos e vou jogar bem aqui na minha relação. E aí, finalmente, eu vou achar a minha massa, tá bom? Vou colocar aqui M de massa. Então, o M vai ser igual a 1,05 vezes 62.000. De novo, fazendo as continhas, tá? Eu vou ter 65.100 gramas, tá? Ou poderia fazer 61,5 quilos, tá bom? Ou 61,5 quilos ou 65 mil, ou melhor, 61 não, né? É 65, né? 65, cometi um erro aqui trágico. Vem aqui, é 65,1. Perceba que o professor de matemática trocou tudo, né? Troquei tudo. Aqui é 65,1, tá? Quilogramas. 65,1 quilogramas. Só transformei de grama para quilo aqui embaixo, tá bom? Pronto. Tinha trocado tudo. Agora normalizei a situação.
Terceira questão, pessoal. O chapéu do bruxo mostrado na figura lembra a superfície lateral de um cone de revolução de 12 centímetros de altura. Então vamos já anotando, né? Um cone com 12 centímetros de altura. E o volume de 100 π centímetros cúbicos. 100 π centímetros cúbicos. Se ele é feito de cartolina, ele quer saber quanto desse material foi usado na sua confecção. Vou procurar a área lateral ou vou procurar a área total? Eu vou procurar a lateral, ele já até deu a dica aqui, né? Superfície lateral. Porque a área da base ela não entra, né, pessoal? É onde vai entrar a cabeça do velho aí. Ela é aberta. Então, o que eu vou usar de cartolina é só a área lateral. Então, a área lateral eu já sei que ela é πrg. Eu já tenho, não tenho nada, né? Não tenho nem o raio nem a geratriz. Tem que achar então. Então, vamos lá. Primeiro aqui, o volume. Qual é a fórmula do volume? πr quadrado h dividido por 3. Tá? Isso aqui é igual a 100π. Corta esse π com esse π. Eu vou ter o quê? R ao quadrado vezes a altura vale 12, né? Dividido por 3 é igual a 100. R ao quadrado, 12 dividido por 3 dá 4. Esse 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quando ele passar dividindo, vai ficar 100 dividido por 4 é igual a 25. Logo, o meu R vai ser de 5 centímetros. Pronto. Aqui vai ficar π vezes o R, que é 5, vezes a geratriz. Falta encontrar a geratriz. Pessoal, eu vou usar agora finalmente aquela relação que a gente já viu antes. Olha, g quadrado igual a r quadrado mais h quadrado. Ó, voltando aqui. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. G quadrado igual a r quadrado mais h ao quadrado. Vamos usar essa relação agora. Então, o g quadrado vai ser igual a r ao quadrado. O r vale 5. 5 ao quadrado dá 25. Mais h ao quadrado vale 12, né? 12 ao quadrado dá 144. Isso aqui vai dar 169. Então, para encontrar o g, eu tenho que encontrar a raiz quadrada de 169, que vai dar igual a 13. Dito isto, já sei que o meu g aqui vale 13. Vou substituir ele bem aqui agora, ó. Aqui vai dar 13, fechou? Então, 5 vezes 13 vai dar quanto? 65, né? 5 vezes 3, 15 vai 1, 65 π. O que, pessoal? Centímetros, centímetros quadrados ou centímetros cúbicos? Se eu estou falando de área, é claro que tem que ser centímetros quadrados, tá? Então, área lateral é a mesma coisa que superfície lateral. Certo, pessoal?